Às 8 horas e 33 minutos, hoje, logicamente, nós estamos aí tentando entender o que acontece no nosso país, especialmente com os acontecimentos de Brasília, de ontem, e alguns ainda de hoje, haja vista que nós temos ainda pessoas acampadas na porta do comando do 2º Exército. O repórter Rafael Teles, agora há pouquinho, deu um testemunho de lá. E, para isso, nós estamos conversando com várias pessoas, vários cientistas, vários advogados, para que a gente possa entender direitinho, né? E comentar com as pessoas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e você vai formando a sua própria opinião. Para isso, nós pedimos a ajuda do professor, Dr. Carlos Gonçalves Júnior, advogado, professor de Direito Constitucional da PUC aqui de São Paulo. Professor, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Obrigado. Carlos, como é que funciona uma intervenção federal? Salvo engano, anterior a essa foi no Rio de Janeiro, não é isso ou não? Exatamente. Heródoto, a intervenção federal ela é uma garantia institucional prevista na Constituição para preservar o bom funcionamento da democracia e do sistema federativo. Então, quando o presidente da República verifica que em alguma unidade da federação saiu do controle do poder local a manutenção da ordem pública ou o funcionamento dos poderes do Estado, ele pode decretar uma intervenção federal avocando determinadas funções políticas da unidade federativa para uma autoridade de sua confiança, né, que vai agir no lugar da autoridade local e com o aparato dos recursos da União. Agora, professor Carlos Gonçalves, o decreto de intervenção é exclusivo do presidente da República? De intervenção da União nos estados é exclusivo do presidente da República. Os governadores de estado podem decretar a intervenção estadual nos municípios em situações análogas. Porém, quando o presidente da República decreta a intervenção federal, no caso deste decreto de ontem, baseado no artigo 34, inciso 2º da Constituição, que é para preservar a ordem pública, este decreto de intervenção tem que ser submetido em 24 horas ao Congresso Nacional para confirmar ou não a manutenção desta realidade intervencional. Então, hoje, o Congresso deverá se pronunciar para dizer se concorda ou não, se aceita ou não o decreto de intervenção federal em Brasília, é isso? Exatamente. Já foi convocado ontem mesmo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já convocou uma reunião extraordinária do Congresso Nacional justamente para apreciar a intervenção federal. Sim. Tudo leva a crer que o Congresso Nacional deve aprová-la, não? Deve, é evidente, né? É inquestionável a situação de fragilidade institucional que ocorreu no Distrito Federal. Agora, professor, fazer uma manifestação na capital do Brasil não é coisa nova, não, né? Eu não estou falando de Brasília. Eu estou falando do Rio de Janeiro. Não é? Quer dizer, no passado nós tivemos muita confusão na capital do país, que era o Rio de Janeiro. E, claro, lógico, faz parte da história do Brasil. Mas a capital estava mais perto da população. Brasília está mais longe da população. Concorda? É verdade, Heródoto. E, de fato, a nossa Constituição prestigia a oportunidade de se realizar manifestações. O problema é que essas manifestações elas não podem perturbar gravemente o funcionamento dos poderes, como aconteceu ontem. Uma coisa é a população ir à rua e manifestar-se e protestar. Isso é natural do sistema democrático, mas esta liberdade de manifestação deve ser vista dentro de um contexto institucional. Não se pode haver uma manifestação que convoque a população a atentar contra a ordem pública, contra a integridade do sistema democrático, como aconteceu ontem no Distrito Federal. Agora, professor Carlos Gonçalves, no passado, essas intervenções geralmente eram, lógico, determinadas pelo presidente, mas o braço da intervenção era o Exército. Parece que dessa vez não. Exatamente. É de livre discricionariedade do presidente nomear quem será o responsável para realizar essa intervenção.
Ele pode convocar alguma autoridade militar ou pode convocar uma autoridade civil, como foi o caso agora dessa intervenção de ontem. Porém, esse interventor, embora seja um civil, se precisar fazer uso das Forças Armadas, ele poderá solicitar a colaboração das Forças Armadas para o restabelecimento da ordem. Haja vista que o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas, não é isso? Exatamente. Garantido pela Constituição do Brasil também. Exatamente. E o interventor subordina-se também ao presidente da República. Professor, às vezes eu fico um pouco, vamos dizer assim, perdido em citar a Constituição. 250 artigos, 126 emendas, eu fico perdido. De fato, a nossa Constituição é uma Constituição peculiar, né, Heraldo? Até mesmo no momento histórico em que ela surge, em que houve um movimento de se constitucionalizar um grande número de direitos que, em tese, poderiam ter sido tratados pela legislação infraconstitucional, né? Mas é uma característica do nosso modelo constitucional. Elas sempre foram extensas ou não? Desde a de 91, lá da República? Não, nem sempre. A de 91, por exemplo, foi quase que uma cópia da Constituição americana, bastante sintética. Mas a de 88 é peculiar, efetivamente, porque, dada a insegurança jurídica que passava o país no momento constituinte, todas as categorias trataram de pleitear a constitucionalização dos seus direitos. Então, foi para o texto constitucional um grande número de matérias que normalmente seriam tratadas por leis ordinárias ou leis complementares no máximo. Professor, salvo engano, parece que com a aprovação da emenda de número 126, a nossa Constituição é a mais extensa do mundo. Perdeu, conquistando o primeiro lugar, estava a Constituição da Índia. E agora é a nossa, salvo engano. Pode ser, eu não tenho esse dado, mas acredito nessa informação. De fato, a nossa Constituição se destaca por ser uma Constituição extremamente extensa. Mas também nós temos que fazer uma análise, né? Que, sendo o Brasil um país formalista, um país de direito legislado, vamos dizer assim, né? Ele difere de algumas outras constituições que são muito sintéticas, como a sempre mencionada Constituição dos Estados Unidos, que é bastante reduzida quando comparada com a Constituição brasileira. No entanto, lá nos Estados Unidos, nós temos que lembrar que todas as decisões da Suprema Corte norte-americana têm força de norma constitucional, né? Então, se levássemos aí ao pé da letra, né, a Constituição dos Estados Unidos seria composta não só pelos artigos legislados, vamos dizer assim, da Constituição, mas todas as decisões que a Suprema Corte deu ao longo da história. E isso faria, talvez, a Constituição americana muito maior que a nossa. Compreendo. Professor, muito obrigado por sua gentileza, por sua participação conosco aqui no Jornal. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Professor Carlos Gonçalves Júnior, advogado e professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Tá aí, estamos aprendendo então mais uma opção de coisas, né? Com a aula dada agora aqui pelo professor Carlos Gonçalves, para a gente conversar com o pessoal, né? Que a gente vai encontrar aí durante o dia. A gente estamos informando, né? Estamos explicando, e o pessoal então vai formando aí sua própria opinião.